Algumas vezes nós percebemos um clima de anti-adoração na igreja. O que fazer para superar isso e atingir o nosso alvo, que é glorificar a Deus juntos? Em 2 Coríntios 4:10, a palavra de Deus diz que, dentre outras coisas, o nosso trabalho, a batalha espiritual que é travada, consiste em levar cativo a Jesus Cristo todo pensamento. Ou seja, durante a adoração, o foco é exaltar Jesus, é a pessoa de Jesus, é focalizar a nossa fé nele, e é aí que o inimigo perde terreno. Muitas vezes, quando um culto começa, nós nos deparamos com uma atitude ou espíritos de distração, tristeza, ansiedade, preocupação, indiferença, incredulidade, preguiça, temor dos homens. E muitas vezes, quando nós estamos ali diante da congregação, nos sentimos surpreendidos por esse tipo de atitude. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer para nos precaver e nos preparar. Porque um soldado, antes de encarar a batalha, ele pega suas armas. Ele está preparado, ele está treinado, ele está aquecido. E ele sabe que ele não pode dar mole. Ele sabe que ele não pode entrar na batalha despreparado. Eu me lembro uma vez que eu tinha viajado com a minha banda, estávamos em São Paulo, em uma igreja, e o clima era totalmente amigável. Era uma igreja onde eu já tinha estado, o pastor é um grande amigo meu, não é uma igreja enorme, é uma igreja de porte médio, um ambiente gostoso, já havíamos lanchado, já havíamos cumprimentado algumas pessoas que conhecíamos, mas o interessante foi que um dos membros da minha banda, o guitarrista, na hora que nós nos reunimos, antes para eu dar para eles a ordem das músicas e conversarmos sobre o culto, ele me surpreendeu dizendo: por que nós não gastamos um tempo maior pedindo para Deus nos contar o que Ele quer fazer através desse culto? Eu já havia feito isso antes em outros ambientes missionários, em outros tipos de equipe, mas na banda nós ainda não havíamos feito isso, e foi a partir desse domingo que nós começamos a aplicar esse princípio. Eu dou graças a Deus pela vida desse amigo, porque ele me despertou e despertou a banda para uma outra dimensão, um outro nível do que é assumir a nossa autoridade espiritual no meio de uma batalha. Aparentemente, estava tudo tranquilo, as pessoas estavam abertas, o ambiente era amigável, mas era uma noite evangelística, mesmo porque o pastor é um pastor evangelista e tudo que ele faz na igreja, ele quer redundar em salvação de almas. Então nós estávamos verdadeiramente diante de uma batalha invisível e nós precisávamos nos preparar para isso. Então, quando nós gastamos tempo ali orando e perguntando para Deus o que Ele gostaria de fazer e entregando para Ele o nosso programa, aquilo que a gente tinha colocado no papel, nós estávamos nos submetendo todo o pensamento, levando todo o pensamento cativo a Jesus Cristo, colocando o nosso foco nele e não no nosso programa, em nós mesmos, ou na dificuldade ou na facilidade de ministrar aquele dia. Muitas vezes é na dificuldade, nós chegamos no lugar, o som está dando errado, a passagem de som não está satisfatória, as pessoas não são tão simpáticas, nós estamos cansados, estamos com fome, percebemos que existe um peso espiritual e muitas vezes nós nos deparamos com essas dificuldades, como se fosse uma nuvem escura sobre aquele lugar. Para ambas as oportunidades, nós devemos nos preparar bem. Nós precisamos ser proativos, porque quando nós ouvimos de Deus antes do culto, é aí que nós assumimos a nossa autoridade espiritual, é revestir-se de autoridade espiritual. O momento de louvor ele tem muito poder, porque é a igreja declarando junta, ou todos nós declarando juntos, a verdade. E nós sabemos que conhecereis a verdade vos libertará. Quando a igreja pronuncia, declara a verdade, quando a igreja traz Jesus para o centro, o inimigo perde terreno. A mentira, os sofismas do diabo perdem terreno. Mas a verdade de Deus, ela se estabelece ali. Ela se arraiga e ela proporciona libertação, salvação, alegria, respostas. Ela proporciona um ambiente onde Jesus se assenta no trono e reina sobre nós. Muitas vezes nós chegamos no ambiente e nos deparamos com, vamos supor, ontem eu
visitei uma igreja, ontem foi um sábado, vamos supor, e no culto de sábado eu vi que o técnico de som estava estressadinho e os irmãos não eram muito simpáticos e a igreja não estava muito receptiva. Eu tenho tudo na minha carne para hoje, no domingo, chegar ali todo cheio, todo defensivo e querer, na força da minha carne, das minhas palavras, fazer alguma coisa. Mas eu também tenho a opção de me submeter ao Espírito de Deus e agir no espírito oposto. Quando nós encontramos pessoas que estão cansadas, que estão que não têm uma palavra de encorajamento muitas vezes, que não são simpáticas, essa é a nossa oportunidade de agir da maneira como nós gostaríamos que eles agissem conosco. A palavra de Deus diz que a palavra branda acalma o furor. Isso significa que quando nós agimos no espírito oposto, nós podemos quebrar o espírito oposto com a nossa humildade, com a nossa simplicidade e pelo simples fato de estarmos agindo com uma arma poderosa que é a verdade. Eu não tenho que me conformar à mentira, eu não tenho que me colocar à altura da mentira e me igualar a ela para poder vencê-la. Mas se eu viver a verdade, falar a verdade, agir com verdade, se eu tiver uma atitude no coração baseada na verdade, eu vou estar quebrando o poder da mentira, vou estar trazendo Jesus para o centro e a batalha pode ser ganha antes da adoração começar. Por isso, gaste o tempo que for necessário antes do culto, batalhando, orando, se submetendo a Deus, conversando, se comunicando, sabendo como que os membros da equipe estão se sentindo, porque às vezes essa batalha lá fora se reflete em alguns, talvez não em todos, alguns estão preocupados com coisas técnicas, outros estão mais antenados nas coisas espirituais, e tudo bem, porque nós precisamos dos dois, mas na multidão de conselheiros a sabedoria, e nós podemos encontrar aí um caminho, uma via de meio, um caminho de acesso para a igreja. Se for apenas uma fase em que a igreja está passando de batalha espiritual, seja de tristeza, de luta, de preocupação, uma fase intermediária, o pastor antigo foi embora, entrou um pastor novo, ainda tem um certo clima de insegurança, busque estratégias, ore junto com a equipe, converse com seus líderes, submeta isso a outras pessoas de integridade, de confiança e de liderança dentro da igreja, para que vocês possam usar essas estratégias como armas poderosas. E saiba manter a sua postura, a sua autoridade espiritual, uma atitude de fé, de alegria. Não se deixe sucumbir àquele espírito, batalha espiritual, que peso espiritual. Não, a sua autoridade espiritual vai te dar fé e alegria para liderar a igreja em alegria e em fé, e isso se chama graça. A graça de Deus, que é poder do Senhor, quando você está disposto a usar as armas que Ele te deu para vencer espiritualmente. É isso aí, influencie a sua igreja com a sua autoridade espiritual e conquiste as suas vitórias antes do momento de louvor. Deus vai ser fiel e vai te honrar com isso. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.